Exatamente. 11 horas e 25 minutos, estamos conversando aqui com o doutor Cristiano sobre, né, a medicina tradicional chinesa. Doutor, e isso faz um atendimento desse tempo, tem alguma restrição? Ou seja, o senhor atende desde criança? Né? Essa pergunta, alguém está do outro lado, claro. Essa pergunta pode sim, claro, remeter só a dizer, peraí, mas eu não estou em 2005 não, hoje é conhecido. Mas enfim, quem está do outro lado, esse atendimento pode ser feito, enfim, crianças de 6 anos de idade, até pessoas de 80, 90, quer dizer, há algum tipo de restrição? Ou o senhor atende um público específico? Olha só, eu volto com outra pergunta. A medicina que a gente conhece, ela pode ser utilizada com qualquer um? Então, da mesma forma, é uma medicina que cabe a qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer complexão física e com qualquer doença. Obviamente, não adianta uma pessoa chegar num consultório, numa clínica especializada em medicina tradicional chinesa com uma fratura exposta, né, de tíbia. Não tem o que se fazer, tem que ir para o hospital fazer a cirurgia e não tem outra opção. Agora, quaisquer patologias, quaisquer doenças, tanto do sistema osteoarticular, muscular, digestivo, urinário, reprodutor, enfim, gástrico, hepático, renal, não importa, a medicina tradicional, como uma medicina, ela vai atuar de forma significativa, sim. Então, obviamente, hoje na clínica a gente atende 70% dos casos problemas osteoarticulares, problemas de dor. Primeiro a coluna, depois joelho, ombro, dentre outras articulações, né? Agora, também atendemos agora no inverno muito problemas respiratórios, né? Alergia, sinusite, rinite alérgica, problemas de cefaleia, então problemas de gastrite. Então é muito amplo, embora a procura maior seja relacionado ainda à dor. Isso culturalmente, porque as pessoas conhecem mais a acupuntura, né, do que as outras terapias e tem uma visão maior relacionada à dor, né, e principalmente à coluna. Mas é muito mais amplo do que só tratar de coluna e só tratar de problema articular, né? Mas não existe exceção. Crianças também. E essa questão, vamos falar então da medicação. Você está falando da tradicional medicina chinesa, que não entra na tradicional medicina chinesa o produto químico. Não. Então vamos exemplificar logo por exemplo, sinusite, como o senhor disse, que é muito comum, principalmente nessa época, mudança de tempo e tal. Qual é o tipo de tratamento, no caso da medicina chinesa, certo, com a sinusite? Vamos entender primeiro a questão do não medicamento, né? Por que não utilizar remédio? Por que não utilizar alopatia? Por que não utilizar a química dentro desse contexto das terapias avançadas da medicina chinesa? Porque, em primeiro lugar, quem produz todas essas substâncias nessa terapia que a gente trabalha é o próprio organismo humano. Nós temos uma farmácia interna dentro de nós, que produz anti-inflamatório, que produz antibiótico, que estimula, quer dizer, de forma bem estimulada, você consegue fazer com que o nosso próprio organismo seja o nosso melhor benfeitor, é a nossa grande farmácia. Então, por isso que não há necessidade da intervenção química. Pelo contrário, o meu trabalho é justamente diminuir ou extinguir a medicação química, que, em muitos casos, ela ajuda por um lado, porém, ela gera um outro malefício por outro lado. Tanto é que existe contraindicação, existem efeitos colaterais, existem efeitos secundários, né, dentro da medicação química. Qualquer medicamento químico existe efeito colateral. A acupuntura não existe efeito colateral. Por quê? Porque é o seu corpo, o seu organismo que está produzindo aquilo que você precisa naquele momento para poder ajudar dentro daquele conceito. O senhor me perguntou sobre a questão da sinusite. A questão alérgica, principalmente, alergia não existe cura para alergia, né? Nem na medicina ocidental, nem na medicina oriental. Porém, você tem como não ter o sintoma da alergia. E isso está ligado ao seu sistema imunológico, ao seu sistema de defesa. A acupuntura faz o quê? Joga o seu sistema imunológico para cima, você estimula o seu sistema de defesa a ficar mais forte. Dessa forma, a doença ou a alergia, o sintoma, ele não aparece.
né? Essa é a grande diferença. Você fortalecer o organismo para que ele não tenha doença e não querer aniquilar a doença de forma química, medicamentosa, agredindo o próprio corpo. Isso aí pode ser, por exemplo, uma caminhada, que seja uma pessoa que precisa fazer exercício, for sedentário, caminhar, coisa desse tipo. Qualquer atividade física, qualquer benefício que você vai gerar para o seu corpo vai trabalhar em prol de você mesmo, não tenha dúvida. A acupuntura nada mais é do que isso, que estimular o corpo para que ele possa funcionar melhor. E ele funcionando melhor, não deixa a doença se instalar. Isso aí. Estamos conversando com o Dr. Cristiano aqui sobre a tradicional medicina chinesa, 11 horas e 30 minutos, é o Cidade em Foco, e nós já estamos fechando aí com o Dr. Cristiano, mas, quer dizer, até porque nós vamos fechar, porque senão a gente tem que ficar uma tarde, nós já temos que daqui a pouco sair para o atendimento, porque é muito vasto realmente, né? É um campo muito vasto da medicina. Sim, claro. De maneira geral, mas ainda cabe algumas questões, como por exemplo, alguém que já está assistindo, eu falei que o senhor já deve estar saindo, já vai sair daqui a pouco para atendimento, ele deve estar perguntando, mas em que hora, em que local atende o doutor Cristiano, em que horário? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, de 13 horas até as 22 horas, eu atendo até as 10 da noite, às vezes até as 11 da noite, dependendo do caso, na Avenida Praiana, aqui na Praia do Morro, número 815. O telefone, se eu permitir, eu deixo o telefone da clínica, que é o 3361-4805, 3361-4805, e tão somente com horário pré-agendado, né? Eu só atendo com pré-agendamento de uma maneira geral. Então estamos lá, segunda a sexta-feira, de 1 até as 10 da noite, normalmente, servindo aí a população de Guarapari e região, né? Porque eu atendo pessoas que vêm de fora também. Isso aí, é o atendimento. E, bom, então a gente fecha com o doutor Cristiano aqui, mas certamente ele voltará no seu programa para a gente ainda ter outras, que eu dei até o exemplo da sinusite. Alguém em casa dizendo, mas podia ter falado de outra, eu quero saber. Mas o senhor também não vai poder. Eu peguei como exemplo que o senhor também não vai poder. Claro. Uma consulta aqui no ar, né, doutor Cristiano? Então a gente agradecemos a sua presença aqui na TV Sudeste. E como eu disse, voltaremos a falar da tradicional medicina chinesa e aqui dentro do programa do Cidade em Foco. Eu que agradeço a todos aí pela audiência, e o que a gente puder ajudar nesse sentido, estaremos aí à disposição. Isso aí, agradecemos ao doutor Cristiano. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vem para a reta final do Cidade em Foco.